Sejam bem-vindos ao nosso programa Contas com Jorge e Jorge para a Rua. É assim um ditado português que começamos esta semana o nosso programa jurídico. Prestar contas a quem nós devemos prestar, nomeadamente se somos procuradores, se atuamos em representação de alguém com um mandato, com uma procuração, é obrigação do procurador prestar essas contas. Mas vamos lá, que contas são? Imaginemos que foi o caso do nosso telespectador que enviou uma procuração a um primo seu para o representar na venda de uma propriedade em Portugal. Mas que contas são essas que o primo terá que prestar? Em primeiro lugar, deverá enviar cópia da escritura pública de compra e venda e, bem assim, cópia do cheque ou da transferência bancária que foi feita para o primo na qualidade de representante. Por outro lado, deverá também enviar todas as despesas que o primo teve para a realização dessa escritura. Se houve recurso a uma agência imobiliária, o recibo dessa intervenção imobiliária, se houve necessidade de atualizar as áreas, o recibo dos honorários do topógrafo, da atualização na conservatória do registro predial, e bem assim, que também agora passou a ser obrigatório, os honorários devidos a um técnico para fazer o certificado energético e de térmitas, dependendo da área de localização do imóvel, da casa. Também será necessário pedir certidões, nomeadamente certidões de registro predial, certidões nas finanças, ou seja, um procurador é obrigado a elaborar uma carta onde preste as contas das despesas que incorreu em representação do seu mandante. Também existe uma despesa a posteriori, mais tarde, que eu recomendo que todos os procuradores obtenham, junto do Serviço de Finanças, uma simulação do valor de impostos a pagar a título de mais-valias. Ou seja, se a venda do imóvel foi feita num valor superior ao valor da compra, no ano seguinte à realização da venda, teremos que apresentar a declaração de IRS em Portugal e depois pagar o imposto se houver lugar ao pagamento de imposto. Surgem muitas dúvidas relativamente aos representados quanto ao pagamento desse imposto. Em primeiro lugar, vêm dizer que não residem em Portugal, não têm que pagar impostos nenhuns. Surge também outra questão, que poderão pagar no país das suas residências. Em Portugal, se o rendimento foi gerado no nosso país, deverão e devem pagar um imposto em Portugal. Questão diferente será se o imposto pago em Portugal for superior ao imposto que pagariam no país da sua residência e se o nosso país tiver um acordo bilateral com o país da vossa residência, poderão pedir o reembolso da diferença que pagaram em Portugal, que não pagariam se pagassem esse imposto, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos. Vejo muitas vezes os senhores procuradores aflitos porque os seus representados querem receber o dinheiro sem que fique retido o pagamento dos impostos em Portugal, mas existe uma norma no direito fiscal português, o procurador é tão responsável pelo pagamento desse imposto como o dono ou ex-dono da casa. Por isso, a minha orientação vai sempre no sentido de que sempre que atuamos em representação de alguém, na venda de um imóvel, prestamos contas e nessas contas deverão constar a previsão do pagamento de impostos no ano seguinte, que claro está que quando pagarmos enviamos o recibo respectivo. Já sabe que conte comigo já na próxima semana no nosso programa O Cidadão e a Lei Portuguesa.